10h30. Band News, debate do dia. Há quase 20 anos se discute a utilização de cotas para a entrada nas universidades públicas do país. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de 3 ações que questionam o modelo. O primeiro voto do relator ministro Ricardo Lewandowski em relação à primeira ação que questiona o sistema da Universidade de Brasília foi favorável à manutenção das cotas na universidade, que tem um período de vigência lá em Brasília de 10 anos. Esse também é o nosso assunto do debate do dia de hoje. Estão conosco a professora titular da Universidade do Estado da Bahia, Ivete Sacramento, ex-reitora da UNEB, pioneira na implantação do sistema no país. Bom dia, professora. Bom dia, queridos. É um prazer estar sempre aqui com vocês. E também o presidente da Juventude do Democratas da Bahia, Bruno Alves, Democratas, que é autor da ação contra o uso de cotas na Universidade de Brasília. Bom dia, Bruno. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Para começar, eu sei que o debate já começou no nosso intervalo, mas eu gostaria de saber de vocês por que ser a favor e por que ser contra as cotas. Professora. Bom dia. Eu estou muito feliz por hoje o Brasil estar voltado para a discussão da questão do acesso da população negra e parda às universidades. Em 1978, quando eu comecei na militância do movimento negro, isso era apenas um sonho. E hoje, ontem eu fiquei emocionadíssima ao ver o Supremo Tribunal de Justiça da Bahia discutir e ao ouvir um ministro daquele Supremo fazer um parecer com tanta veemência, um parecer consistente, um parecer histórico e científico da realidade do povo negro no Brasil. Então hoje, eu acho que até essa pergunta, ser contra, ser a favor, não é pertinente, porque as cotas são realidade de fato no Brasil. Mas são ainda não de direito, né, professora? De fato, se ainda está sendo julgado no Supremo, está sendo julgada não é de direito. De direito, sim. Está sendo julgada uma ação especial 3 ações da mesma universidade. E o Supremo da mesma, outra querida, mas o da Supremo, mesma universidade. Sim, professora, mas o Supremo, a decisão do Supremo vai nortear o que vai acontecer com o sistema Vamos do país. esperar hoje para gente Exatamente. discutir. Mas o que eu quero dizer é que com Supremo sem Supremo, as cotas são realidade hoje no Brasil. São 54 universidades constitucionalmente apostas pela sua autonomia universitária, que também é constitucional. As universidades brasileiras provocarem seus sistemas de seleção, elas têm livre arbítrio de fazer o seu sistema de seleção. Então isso também é constitucional. Não é? Nós estamos, já que a gente está discutindo constitucionalidade, a gente também tem um aporte enquanto universidade, que todas as universidades são livres para propor o seu sistema de seleção de ingresso de estudantes. Mas o que se discute de fato é uma raiz histórica do alijamento do processo de igualdade da população negra nesse país. Quando se colocou as cotas, que é a chamada Lei do Boi, que até hoje é vigente, para ingresso de filhos de fazendeiros na universidade, ninguém reclamou. E ninguém reclamou até hoje. Por que cotas com recorte racial, para as cotas com recorte racial, tem toda essa celeuma? Então, neste momento que se está discutindo o ingresso de jovens que ficaram alijados dos processos de ingresso da universidade pública, por que essa discussão? Porque as cotas do processo com recorte racial está intimamente ligada ao processo socioeconômico e político desse país. Enquanto o negro ficar alijado do processo político, nós não vamos ter presidentes, nós não vamos ter presidenta negra nesse país. Bruno? Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui debatendo com a professora Ivete Sacramento, pelo qual eu tenho total respeito e admiração. Contudo, eu divido
em muito da fala da professora. O discurso dela está, infelizmente, fora da realidade e do contexto atual do Brasil. Eu sou a favor das cotas para os pobres, independente da cor. Sendo assim, sou a favor da cota social, tendo como corte alunos oriundos de escolas públicas e renda familiar. Assim, nós atenderíamos a população negra pobre, mas não excluiríamos a população de pele clara pobre. Eu acredito que a questão da cota racial, ela segrega mais do que une. Como a professora sabe, esse movimento começou nos Estados Unidos na década de 60 e hoje no próprio Estados Unidos não existe mais, porque o Supremo Tribunal Americano observou que isso estava aumentando a segregação norte-americana. E até mesmo o atual presidente americano, Barack Obama, que veio do sistema de cotas nos Estados Unidos, que no período era pertinente, e nós também temos que analisar as diferenças econômicas e culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso que eu ia falar, né, Bruno? Porque a gente tem que diferenciar, inclusive, o tipo de racismo existente nos Estados Unidos e o tipo de racismo existente aqui e todas essas diferenças socioeconômicas e culturais entre nossos dois países, justamente, né? E esse mesmo presidente que foi eleito, que foi comemorado por toda a comunidade negra, ele hoje defende o que eu falo. O grande problema do Brasil é educação. O que se tem que resolver é educação de qualidade. Falta ao Brasil um projeto de educação. Para você ter noção, quando é que a cota atinge a nossa juventude? A criança, ela inicia a sua fase na educação, no jardim, na alfabetização, passa pelo ensino fundamental, médio. Somente após a conclusão desse ciclo é que ela pode ser contemplada pelas cotas, seja ela social ou racial. O que iremos fazer com essas crianças e jovens durante todo esse período? Não existe caminho diferente. Oferecer uma educação de qualidade. Qualquer outra forma de atuação será paliativo. Agora, é certo que a cota social eu defendo, porque existe a demanda. Mas o verdadeiro problema do Brasil é educação. E gostaria de deixar claro também que quando eu me coloco contrário às cotas raciais, eu não estou em momento algum negando o racismo no Brasil. O racismo no Brasil, ele existe. Eu sonho com um dia que eu irei me deitar sem ter que me recordar do preconceito sofrido ao longo do dia. Mas esse dia não irá chegar com as cotas raciais. Antes de você fazer o comentário, professora, deixa eu só ler alguns posicionamentos de ouvintes aqui. A Tatiana diz que é muito a favor das cotas, já que neste país a desigualdade é enorme e o governo tem que criar, sim, mecanismos para diminuí-la. O Fábio Fernandes diz que é a favor da cota social, não racial. Ele diz que a irmã dele é deficiente, tem limitações enormes e se formou em Direito pela UFBA e que não existe cota para deficiente. A Lília Carol diz que cota é paliativa, acaba gerando mais discriminação. Ela diz que precisamos de educação pública de qualidade como era antes da ditadura a levar. E o Gibson diz que cota para estudantes de escola pública sim, para negros não, índios, brancos, negros, pobres, todos pobres são todos iguais. Professora. Bom, todos os argumentos que o nosso amigo Bruno colocaram contra as cotas é justamente as causas da existência da cota. Em primeiro lugar, eu não vou falar mais se é para fazer nem para não fazer. Eu vou falar das consequências positivas que a adoção das cotas na UNEB, pioneiramente em 2001, trouxeram para o sistema de educação da Bahia. Antes, nós tínhamos que dizer que, primeiro, nós temos que qualificar todo o sistema educacional para depois pensarmos numa forma de trazer esse estudante negro pobre para a universidade. Nós vamos levar mais 500 anos para fazer isso. Então, são medidas afirmativas que se tem que tomar para diminuir a desigualdade, a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, as cotas para dar acesso àquele estudante pobre, negro,
da escola pública que não tinham condições de igualdade de competir num vestibular que era organizado para atender aquela elite que estava na escola privada. Isso é posto e comprovado. Segundo, a partir das cotas, se sentiu necessidade de reforçar a escola pública e foi introduzido pelo governo do Estado na época do DEM o programa Universidade para Todos, que atendia aos alunos e atende até hoje a preparação dos alunos da escola pública para o vestibular. Porque nas cotas da UNEB se alia a questão sociossocial, a questão da raça e a questão da origem dos estudantes das escolas públicas. Foi, paralelamente a isto, introduzido um programa pela Universidade Estadual de qualificar melhor os professores da educação fundamental para que esses novos alunos não chegassem à universidade sem preparação devida. Então, se houve um planejamento da universidade de qualificar o professor da escola básica fundamental para que eles pudessem dar a melhor educação à escola básica e fundamental. Então, a Universidade do Estado da Bahia, quando pensou em cotas, pensou em outras situações de ações afirmativas educacionais para qualificar melhor esses novos alunos que irão chegar à universidade, que a um determinado momento não vão precisar de cotas. Mas, até então, eu, Ivete Sacramento, testemunhei que dos 3.500 jovens que entraram naquele ano na universidade, apenas 117 se diziam negros e pardos, distribuídos em diversos cursos. Eu, Ivete Sacramento, testemunhei cursos que eu diplomei e que não tinha nenhum jovem negro lá para ser diplomado e recebendo diploma. Algum problema há. Educação. Algum problema havia. Problema existe. Educação. Era todo o esquema que era preparado para esses estudantes não chegar lá. Professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora bem direta. Deixa eu fazer, no meio do que a senhora falou. Eu quero saber o seguinte, qual é a diferença, de fato, entre o estudante negro, pobre de escola pública e o estudante branco, pobre e de escola pública? Eu não quero saber qual é a diferença. Porque na minha realidade, o que eu estou me preocupando, porque eu sou militante negra e agora estou falando não como reitora, não como professora da UNEB, mas com a liberdade de ser a cidadã militante do movimento negro que, em todas as instâncias dessa discussão, para melhorar a qualidade de vida do negro no Brasil, estou lá. Não estou lá em Brasília hoje, porque todo mundo sabe que eu não ando de avião agora. Mas ando, minha língua e minha fala percorrem o mundo. Então, a escola pública é uma escola que diz, entre aspas, que eu coloco em discussão, que é um novo estudo que a gente vai fazer, porque na realidade do desempenho do aluno negro que vem da escola pública e o aluno não negro que não vem de escola pública na universidade, o desempenho desse estudante é melhor ou talvez maior do que o que vem de escola privada. Então a grande discussão hoje é: tem ou não tem negro? Numa fotografia de formatura, você conta quantos negros tem e quantos negros não tem. Se nós somos 51% da população, hoje, IBGE, hoje, 51% da população do Brasil é negra. Por que que os negros não estão representados 51% em todas as instâncias? Alguma coisa há. E essa alguma coisa tem que ser estancada com políticas públicas e com ações afirmativas. O que eu estou dizendo aqui, não estou brigando por nada. Só estou dizendo aqui que eu quero ver 51% na hora que a gente der um diploma de negros lá. Que reflete a população. Eu quero ver 51%. Eu quero ver 51% de jovens negros nas instâncias. Eu quero ver 51% de políticos eleitos negros nesse país. Eu não quero ver a raça negra sendo capacho dos políticos da Bahia.
Todos nós queremos isso, professor Ivete. Então nós temos Agora é necessário. Questão de ordem. Agora é necessário que nós enfrentamos os fardos do passado sem que nos tornemos vítimas dele. Exatamente. Infelizmente, o discurso da senhora mostra um certo ressentimento. Não, sentimento E nós não. temos que fugir Não é sentimento dessa não. questão. É braveza. Nós não É podemos. coragem de dizer. Eu peço que a senhora É me coragem permita de falar. dizer. É braveza. Porque nem sempre quem fala mais alto é que tem razão. Eu tenho razão. Eu posso tenho falar? razão e provo com as minhas ações que eu tenho razão. Porque hoje, na UNEB, são 10 mil estudantes negros lá dentro, em detrimento de 117. Nem Qual é a sempre quem diferença? fala mais alto tem razão. Qual é a Eu diferença? acredito que a senhora, como afrodescendente, Se te deixasse lá, hoje nós ainda teríamos, sem cotas, 117 lá. Hoje nós temos 10.300 jovens negros somente na Universidade do Estado da Professor Bahia. Ivete, Fora as a senhora 54 me permite universidades falar? brasileiras. Questão de ordem, A senhora me Ivete. permite Vamos ouvir falar, aqui o Bruno, o que ele tem a dizer. Eu gostaria de debate lembrar- mais. Tá falando de fatos, eu gostaria de lembrar, professora, Você tá que falando a de senhora está fatos. falando com um jovem É democrático. negro, Não, debate. morador Não, da periferia de senhora, Salvador. agora temos que É passar por democrático debatedor, não? o debate ou a afeição do Tipo, debate? a gente deve deixar a senhora falar um tempo, suponho que a gente deve falar outra pessoa também, O não? democrático é pelo partido ou pelo... É um debate ou um monólogo? Bom, a gente está conversando aqui hoje sobre sistema de cotas nas universidades. Estão conosco, você ouviu aqui a professora Ivete Sacramento, que é ex-reitora da UNEB, e também o presidente da Juventude Democratas da Bahia, o Bruno Alves, que é quem vai falar agora. Bruno, antes de você falar, eu preciso falar algumas coisas também, porque assim, na realidade é interessante porque durante muito tempo eu trabalhei na Universidade de São Paulo e me chamava muito a atenção como havia poucos universitários negros lá. E como a maior parte, inclusive, dos universitários negros de lá eram universitários que vinham da África, de alguns países em intercâmbio. E que realmente hoje eu faço universidade, não é uma universidade pública, mas ainda me chama a atenção como existem poucos universitários negros na minha sala de aula, nas minhas salas de aula. Agora, me chama muito a atenção também, quando eu vou à USP hoje ainda, e quando eu vou à UFBA hoje ainda, como existem poucos universitários pobres ainda, independente da cor. E isso eu acho que é importante, que assim, que num país que é democrático, todos tenham o direito, independente, até porque, vou dizer para a senhora, a minha família é parecida com a desse ouvinte aqui, que é o João Batista. Ele disse que o filho dele é bisneto de negros, só que o filho dele é loiro. Ele sempre estudou em escola pública. E sendo assim, ele não tem acesso a vagas reservadas para cotistas. O mesmo aconteceu com a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela é visualmente branca, né? E ela é filha, na realidade, de uma negra como eu. Minha mãe é muito parecida comigo. Mas ela também não utilizou o sistema de cotas porque não se autodeclarou negra, né? Mas isso gera uma confusão, né, professora? Porque... Lá na minha experiência da UNEB, que foi pioneira, e eu tinha que responder mais, porque eu era negra, e as perguntas... E pioneira, né? E ainda? Eu fui a única reitora negra desse país, até chegar a professora Aurina do IFBA, certo? Então, naquele momento que eu era a única reitora negra que tinha que discutir cotas com reitores não negros, e naquele momento a gente sentia a necessidade de se estabelecer, a primeira pergunta, porque as consequências das cotas foram ótimas, porque ela colocou no Brasil o debate sobre racismo e identidade negra. Quem é negro, quem é descendente negro, por que você é negro? Então você tem que se autodeclarar. E a pergunta que vários repórteres me faziam era a seguinte: professora, se um estudante louro dos olhos azuis se declarar negro, o que a universidade vai fazer? Eu digo, olha, vai ser a maior vitória das cotas que a gente já teve. Porque até então, se dizer negro no Brasil, até 2001, 2002, 2003, era um ato de se colocar à margem do processo. Particularmente, professora, eu nunca me senti assim, nem ninguém da minha família. Você não se sentiu, né? Porque você nunca precisou ser alijada do processo pela cor de sua pele. Eu acho que a senhora está equivocada também ao dizer isso, até porque a senhora conhece um pouco. Não estou equivocada, não. Mas aí, assim, eu acho que é uma questão que a gente não pode generalizar. Eu acho que assim, é verdade em muitos pontos, mas a gente não pode generalizar. Cientificamente, as pesquisas têm mostrado
que após o processo da autodeclaração, quem é quem, após essa conscientização que ter parente negro, ter avô negro, ter mãe negra, pai negra, independente da coloração da sua pele, você é um afrodescendente. Então, meu neto, eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou afrodescendente. É porque essa é uma temática que diz respeito a todos os brasileiros. Eu sempre digo, eu sou luso-descendente, você é brasileiro, franco-descendente, sou descendente de índio. Você é brasileira, apenas. Então, eu acho que assim, a gente é mais do que só afrodescendente. Você é brasileira, apenas. Exatamente. O fato de você ser negra me impede de você assumir determinados papéis. Por exemplo, no Brasil, né? Pessoalmente, claro que assim, eu sei que eu sou exceção, viu, professora? Também tenho consciência disso. No Brasil, na época do Marquês de Pombal, existia uma lei que proibiu negros e descendentes de negros de frequentar a escola pública. Isso há quantos séculos, professora? Isso a aí. A professora está presa no passado, infelizmente. Não, isso aí é que provocou esse alijamento de todos os negros do processo educacional até hoje. Que ninguém admite, mas vai ter que admitir. Olha, eu gostaria de falar. Aumento dos professores. Olha as consequências. Quando eu cheguei na UNEB, eram 3 professores doutores negros. Você contava. No Brasil, para você fazer uma reunião de professor doutor negro, era poucas. Você tinha que reunir no Brasil inteiro. Hoje, nós temos um aumento de alunos e professores negros no pós-graduação. Isso são consequência de quê? De uma demanda das cotas. Da necessidade da lei 10.000, da lei 639, que obriga o estudo da história e da cultura real do povo negro africano nessa terra. E não vou falar só do negro, não. Eu tenho o dever também de falar sobre o alijamento educacional do povo indígena nessa terra. Quando a gente fala de cotas raciais, não é só para negro, não. É do negro e do índio que ficaram alijados do processo educacional. Vamos deixar o Bruno falar um pouco para a gente poder ouvir o outro lado não me também. Chamem, se me chamarem professora Ivete. Não, é para a senhora, professora. A gente chama porque a gente, exatamente porque a gente vive hoje numa democracia e a gente... Mas Bruno também tem que falar, professora Ivete. Percebe-se que a professora Ivete está emocionalmente abalada. Eu estou feliz. Eu gostaria de pedir com a educação que me é peculiar, que a senhora permita que eu possa falar. Leiam o parecer se vocês lerem... É um voto lindo, eu li. É um voto lindo de levantar Dobski. Bruno, diga. Leiam o parecer eu gostaria de falar mais uma vez que é necessário nós enfrentarmos os fardos do passado sem que nos tornemos vítimas dele. A professora está o momento todo se colocando como vítima. Nós somos, como diz Carlinhos Brau, nós somos ascendentes. Com certeza, professora. Mas eu peço que a sua educação me permita concluir. Eu peço que sua educação me permita concluir. Eu acredito que qualquer afrodescendente que coloque a questão racial como barreira ao nosso sucesso, ele estará seriamente equivocado se não combater as forças que geram quadro de desigualdade social e econômica para todos, seja branco ou negro. Se colocar apenas em defesa elevando o critério racial, isso é um equívoco gravíssimo. Nós não iremos avançar segmentando, nós não iremos caminhar sozinhos. Eu costumo dizer sempre, nós somos um único povo, todos nós, seja branco, índio, negro, nós somos o único povo. E somente caminhando juntos, nós iremos alcançar a mudança desejada por todos. E gostaria de dizer mais, volto ao assunto, o problema do Brasil é educação. Tão certo assim que no nosso estado hoje, os professores da educação pública estadual estão em greve e, por intolerância do governo estadual, não está sentando na mesa de debate para negociar. Por total intransigência. Isso mostra que na Bahia e no Brasil não existe projeto de educação. Porque se existisse um projeto de educação de qualidade no nosso estado, os professores não estariam em greve. E os alunos,
oriundos de escolas públicas estariam nesse momento em sala de aula. E é o que não ocorre. E é isso que nós temos que trabalhar para mudar. Eu concordo quando a senhora disse que a senhora é vitoriosa. Nós somos. Carlinhos Brau disse recentemente que hoje nós somos afrodescendentes. Concordo com ele, porque nós estamos em ascensão. O jovem que vos fala é um jovem negro de periferia que estudou em escola pública, no Colégio Professora Candolina e no Colégio Marquês de Maricá. Eu estudei e tive amigos brancos e negros que tiveram as mesmas dificuldades que a minha, que situações financeiras e econômicas melhores, inferiores ou igual. E eu não posso deixar ser julgado pela minha cor de minha pele. Eu não posso. Martin Luther King, em seu discurso tão conhecido, eu tenho um sonho, ele disse a célebre frase: eu sonho com um dia em que não serei julgado pela cor de minha pele. E se Martin Luther King, há mais de 40 anos atrás, disse isso, hoje o seu discurso está completamente retrógrado. Me desculpe lhe dizer isso, me desculpe. Mas eu espero e tenho certeza, eu espero e tenho certeza, espero que sua educação me permita concluir, assim como eu aguardei a sua fala. E eu tenho certeza, professora, que nós, eu, Bruno Alves e a professora Ivete, nós iremos caminhar juntos. Nós iremos caminhar juntos em defesa de uma educação pública de qualidade. Em defesa para que brancos e negros caminhem juntos. A cota racial, ela segrega. Eu vou pedir licença para vocês dois. Eu preciso... Professora, só um instante. A gente vai ter que encerrar o debate. Eu vou dar 30 segundos para a senhora, é o tempo que realmente eu tenho, e já vou agradecer antecipadamente a participação de Bruno Alves, que é presidente da Juventude do Democratas da Bahia. Bruno, muito obrigada. Agradeço também a professora Ivete Sacramento, ex-reitora da UNEB, que foi pioneira aí na implantação do sistema de cotas aqui no país. E peço para a senhora se restringir a esses 30 segundos, que é o que a gente tem mesmo. Eu vou agradecer a participação e dizer que meu discurso hoje pode ser até retrógrado, mas minha ação como professora, educadora e militante do movimento negro é uma ação que está aí recuando no mundo todo. Porque eu, Ivete Sacramento, única reitora negra desse país, tive a coragem de me dizer negra e de promover uma ação que beneficiou os negros, pobres, filhos e netos dos seus filhos no estado da Bahia. Professora, muito obrigada. Para você, ouvinte, você segue agora com a Rede Band News, com as notícias nacionais e internacionais, discurso quente, né? Assim, debate, calma, Bruno, debate quente, cotas. Eu acho que realmente é um debate que sempre acaba caminhando também para um lado um pouco mais emotivo. Bruno, 30 segundos, mais 30 segundos cravados, por favor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a professora Ivete pela sua história e pela sua luta. E dizer que nós podemos aceitar a política que nos une ou a política que nos segrega. E eu nunca irei me omitir em buscar a política da união. Cotas, seja ela social ou seja ela racial, ela é um paliativo. O foco é a busca pela educação de qualidade. Sou favorável sim à cota social porque existe uma demanda e nós não podemos esquecer essa demanda.